Muito boa noite, muito bom renovarmos nossos votos, nosso casamento, nossa amizade, nosso vínculo com a nossa verdade, nosso vínculo entre nós, nosso vínculo com a vida. Um prazer estarmos aqui novamente. Foi um momento fantástico, como todos do Evangelho, quando Jesus revelou ser o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai a Deus se não for por Ele. Porém, a conveniência, a vaidade, o poder fizeram com que teólogos, sacerdotes e fiéis, os ditos cristãos, interpretassem que o único caminho de salvação é o cristianismo. Conveniente, não é? Infelizmente, essa tem sido a tragédia. Com muita lucidez, Mahatma Gandhi disse: amo o Cristo, temo os cristãos. Motivos não faltam para uma coisa nem outra. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai a Deus senão por mim, precisamos lembrar que ele já havia revelado que meu Pai e eu somos um. Que ele já havia revelado que Deus é amor. Se Deus é amor e o Cristo e Deus são um, o Cristo é amor. Portanto, com essa chave, a frase fica: o amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é a vida. Ninguém vai ao amor se não for através do amor. Inspiradíssimo, Carlos Drummond de Andrade disse: amar se aprende amando. O grande caminho para chegar a Deus é o Cristo. Não como personagem, não como fato histórico, mas como o que ele representa. Jesus é a essência revelada, realizada. E a essência é amor. Ninguém vai a Deus que é amor, senão através do amor encarnado em Jesus e também em diversos outros luminares que existem no universo. É muito importante entendermos que a vida não é óbvia. A vida não é a aparência. O próprio Jesus nos ensina que a letra mata, mas o espírito vivifica. Que se nós nos ativermos às palavras, ao significado imediatista, superficial, não alcançaremos a verdade. Viver na superfície é comparável entre espírito e matéria. Na matéria, quem vive na superfície não tem acesso aos minerais, às pedras preciosas, ao petróleo, que reside nas profundezas da terra. Quem vive na superfície não tem acesso às civilizações da antiguidade, às descobertas arqueológicas e geológicas,
que a terra nos oferece. Viver na superfície é uma pobreza. E, o contrário, viver na profundidade é uma riqueza. Mas para alcançar essa profundidade, para retirarmos as camadas mais superficiais e ilusórias e alcançar a verdade, é preciso adquirir a capacidade de simbolizar, de interpretar significados mais profundos. Por que vocês acham que Jesus ensinava por parábolas? Porque a vida é uma parábola de Deus. Precisamos aprender a decodificar, a interpretar as parábolas de Jesus, porque assim treinamos-nos para decodificar e interpretar as parábolas de Deus. Porque você teve a mãe que você teve, o pai que você teve, os irmãos que você teve, porque você teve o corpo que você teve, o local de nascimento. Nada disso sendo à toa, porque não é. Tudo tem uma razão de ser, óbvio. E se tem uma razão de ser, precisamos desenvolver mecanismos de nos aprofundar. Como fazem os mineradores, os geólogos, os paleontólogos. É importantíssimo sabermos aprofundar. Para sabermos aprofundar, uma das ferramentas é interpretar símbolos, entender, nos defrontar com a maravilhosa questão: o que Deus está querendo me ensinar? Com todos os fatos, os positivos, os negativos, as pessoas, as relações, as doenças, tudo é Deus falando conosco, Deus ensinando. Essa atitude nos liberta de duas doenças de alma terríveis, que são a revolta e a queixa. Só vencemos a revolta e a queixa quando descobrimos e ativamos a chave do o que Deus está querendo me ensinar com isso. Pois bem, Jesus, logo após ter feito a entrada em Jerusalém e de lá ter ido ao pátio do templo, no pátio do templo encontrou os mercadores, os cambistas. Encontrou a materialização do interesse, das razões econômicas e políticas que orientavam, que embasavam a presença do templo, a instituição da religião na Judéia. Os interesses econômicos dos cambistas, as articulações, as conspirações que se faziam entre os sacerdotes, aquilo era o horror, era a negação de tudo o que Jesus havia revelado. Ele precisava aprofundar. Ele precisava nos ensinar esse aprofundamento. E para isso precisava afastar o que é superficial. Ora, como fazer isso? Como afastar a superficialidade? Quando ele retirou os cambistas do templo
quando ele atacou a hipocrisia dos sacerdotes, ele estava exatamente afastando a superficialidade para ensinar à humanidade as profundezas da vida, a profundidade da vida. Contam os evangelhos que, saindo dessa fabulosa situação, dessa impactante realidade da expulsão dos vendilhões no templo, Jesus se defrontou com uma situação. Então, saía Jesus do templo, após ter expulsado os chamados vendilhões, os cambistas, os vendedores de animais para sacrifício, um mercado, uma comercialização que era tão lucrativa, que estava no centro de toda a economia e de todo o poder da Judéia. Foi exatamente isso que Jesus atacou ao expulsar os comerciantes, os mercadores do templo. Ainda nessa situação, presos à superficialidade, os discípulos se espantaram com a magnitude do templo, com as colunas, com as paredes grossas. E é exatamente esse o ponto que nós estamos, exatamente esse o ponto que nós vamos estudar hoje. Começamos no nosso encontro passado e continuaremos hoje. Lá é o capítulo 2, versículo 22 do Evangelho de João. Quando os discípulos, foi isso que nós estudamos no encontro anterior, quando eles se fascinaram pelo templo, Jesus falou que não restaria pedra sobre pedra daquele templo, falando sobre um futuro que depois se confirmou num cerco a Jerusalém, onde o inimigo destruiu completamente o templo. E anunciando isso para os sacerdotes, no momento do confronto da expulsão dos mercadores do templo, ele anunciou que em 3 dias ele ergueria novamente o templo após ele ter sido destruído. Entendem? Jesus, ao confrontar os sacerdotes, ao ouvir dos discípulos sobre a magnitude do templo, para mostrar a precariedade daquilo que os tanto impressionava os discípulos, ele disse que esse templo seria destruído, que não restaria pedra sobre pedra, e que ele, Jesus, depois da destruição do templo, o ergueria novamente em 3 dias. Aquilo espantou muito os sacerdotes, as pessoas todas, os próprios discípulos. Os sacerdotes lembraram que o templo demorou mais de 40 anos para ser erguido e seria impossível ser reerguido, ser reconstruído em 3 dias. É aí que vem essa passagem de hoje, capítulo 2, versículo 22 do Evangelho de João, que diz assim: quando, pois, Jesus ressuscitou de entre os mortos, só então os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isso: em 3 dias
levantarei o templo. E creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Ou seja, que Jesus falava dele mesmo, do corpo dele, que seria destruído pelos sacerdotes, pelos inimigos do Espírito, na pele dos sacerdotes, mas que ele, Jesus, reergueria o templo destruído, o seu corpo, em 3 dias. E foi isso que ele fez. Vejam como é interessante. Os discípulos precisaram de muito tempo, muitos dias, para entender uma mensagem que Jesus tinha dado. Demoramos todos nós cristãos muitíssimo tempo ainda para entender todos os significados que há por aí. Que o Espírito é eterno, mas tudo que é matéria obedece às leis da matéria. Todos que estão vivos morrem, tudo que agrega para produzir uma árvore desagrega, um animal, uma pedra, um ser humano. Essa é a lei da matéria. Então, tudo que existe desagregará. De tudo que nós vemos à nossa volta, da matéria, não restará pedra sobre pedra, molécula sobre molécula, átomo sobre átomo. Tudo que hoje está agregado está destinado à desagregação. É inevitável. Mas o que é do Espírito obedece a normas, a leis do Espírito. E assim é a verdade também. Como ele revelou em outra parte, nada que hoje está encoberto deixará de ser revelado. A evolução é o verdadeiro e único destino inevitável da vida. Podemos retardá-la, mas não evitá-la. E a evolução da matéria, como dissemos, leva à desagregação. A evolução do conhecimento leva da ilusão à verdade. A evolução de tudo que é matéria leva ao espírito. Como, porém, nós, sendo cegos, poderemos alcançar a luz? A ciência, como razão, é um excelente caminho. Fanatizada e subordinada ao dinheiro como está, tornou-se arma. A ciência das guerras, exploração, a ciência da publicidade, da mídia, a negação. A filosofia, como intuição, é grande ferramenta. Fechada em instituições e vaidades, teses, títulos, como está hoje, porém, negou a si mesma. Não é, a filosofia hoje não é mais amiga do conhecimento, é amiga do ego, da vaidade, do interesse. A religião, como transcendência, é fabulosa meta. Entorpecida de ouro e poder, porém, como está hoje, reduziu-se a triste buraco ocupado por cegos, guiadores de cegos. Como orientou Jesus, se um cego se deixa guiar por outro cego, só pode acontecer que ambos caiam num buraco. É a nossa tragédia. A verdade
encarnou na terra. Esteve diante de nós, sempre estará conosco. Mas nós, tendo olhos, não vemos. O que é preciso saber para alcançar a verdade? Como cavar e perceber a profundidade da vida? É preciso saber que a verdade não vem de provas, de lógicas, de dogmas, porque não é externa. Para ser eterna, só sendo interna. As verdades puramente externas se mostram ilusões. Só razão, intuição e transcendência juntas nos levarão à verdade. Os confortáveis guias egoístas das ciências, das filosofias, das religiões, da política, da arte. Há inúmeros guias egoístas, os influencers todos, só nos podem levar ao egoísmo. É o lugar, é o ideal, é o ambiente que os realiza. Conquistar a verdade é busca pessoal, solidária, diária, intransferível. A verdade que é em tudo. A mais funda essência por trás de toda aparência é Deus. Nós somos deuses, fagulhas de um mesmo Criador. Para isso, porém, precisamos nos despir, cavar a superfície e alcançar a profundidade da vida. É o autoconhecimento essa condição para o auto-amor, que por sua vez também é condição para amar o próximo, que por sua vez são condições para o amor ao todo acima de todas as partes, a Deus acima de todas as coisas. Que assim seja com todos nós. Pensemos sobre a verdade, sobre a realidade, sobre a essência. Essas metas saborosas que nos cabe perseguir, buscar, descobrir, desenvolver e amar. Um grande abraço a todos. Não sei se tenho hoje comentários aqui, parece que não. Tem ainda Andréa Santos, dando boa noite a todos. Tivemos aí um problema de parte do nosso encontro foi interrompido por uma queda, mas temos certeza de ter sido útil, para mim foi, e que talvez mereça até o compartilhamento de vocês, a partir desse vídeo que está aqui no Facebook ou do vídeo que vai ser postado no nosso canal do YouTube. Muito bem-vindas a todos, muito bem-vindos. Aviso a todos que estarei viajando nos próximos dias, sendo bem improvável que consigamos fazer lives na sexta, no sábado, no domingo, mas que voltaremos a partir de segunda-feira, com muito prazer. Um grande abraço a todos e até segunda-feira.